Paz do Senhor, amados irmãos. Aqui mais uma vez o vosso irmão na fé, o vosso irmão Luiz, o vosso irmão Puto Luiz, quer partilhar uma palavra consigo. Essa palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Uma questão que fizeram a Jesus. Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali estava a questão. Ali estava a questão que os discípulos levantaram. Que homem é este que até o vento e o mar obedecem à sua voz? E o tema da minha mensagem hoje é falando para tempestades. Falando para tempestades. A Bíblia declara que num certo dia Jesus prega o Evangelho. Depois de ter pregado o Evangelho, depois de ter ensinado às multidões, Jesus Cristo entra no barco, despede a multidão. E Jesus Cristo está tirando um cochilo, uma soneca. Jesus estava a dormir. E enquanto Jesus estava a dormir, a Bíblia declara que se levanta um grande vendaval. A Bíblia declara que se levanta uma grande tempestade. E aquela tempestade, o temporal, se levanta com uma grande fúria. Irmãos, simplesmente pessoas que fazem viagens de barco sabem o perigo que há quando uma grande tempestade se levanta contra o teu barco. Sabem o perigo que há quando tempestades se levantam contra você. Amados irmãos, este barco pode significar a tua vida. Este barco pode significar a tua casa. Este barco pode significar aquilo que você está vivendo neste momento. Este barco significa a tua vida. E a tua vida se encontra no universo. A tua vida está submersa sobre as águas. E a Bíblia declara que se levantaram ventos sobre aquele barco. A Bíblia declara que se levantaram grande temporal. E enquanto Jesus estava naquele barco, ou seja, Jesus está no barco, mas não quer dizer que Jesus estando no barco não vai haver problemas. Jesus estando no barco não quer dizer que não vai se levantar circunstâncias difíceis contra você. Jesus estando no barco não quer dizer ausência de problemas. Jesus estando no barco é a certeza de que todo problema que se levantar vai ser derrotado por causa da presença de Jesus. Jesus dentro do barco é a garantia de que nós já vencemos o problema que vai se levantar. Ou seja, antes mesmo do problema se levantar, já foi vencido porque Jesus está na nossa vida.
falando com tempestades, falando com tempestades. A Bíblia declara que o vento se levantou contra o barco. A Bíblia declara que as circunstâncias se levantaram contra o barco. A Bíblia declara que uma grande tempestade estava sobre o mar, uma grande fúria dos ventos. Satanás estava intentando contra o barco onde que Jesus estava, mas ele não sabia que aquele que manda sobre o vento, aquele que manda sobre o mar, estava naquele barco. A Bíblia declara que enquanto o vento se levantava com tanta fúria, mas por que o vento se levantava com tanta fúria? Era uma questão de os discípulos tomarem uma atitude de fé e disser: mar, aquieta-se em nome de Jesus, porque os discípulos antes já haviam recebido a autoridade de Jesus. Os discípulos já haviam recebido a autoridade para expulsar demônios, para pregar o Evangelho. Então, no meio daquela tempestade, no meio daquela fúria dos ventos, aleluias, a Bíblia declara que o barco estava a se encher de águas. Os discípulos não estavam mais a ver solução, mas a Bíblia declara que Jesus estava no barco. E enquanto Jesus estava no barco dormindo, os discípulos lhe acordaram: mestre, não te importas que a gente pereça? Você não se importa, Jesus? Mas claro que Jesus se importa, irmãos. Claro que Jesus não quer que você sofra, mas Jesus nos quer ensinar uma realidade de vida. Ele estando contigo não significa que você não vai sofrer. Que evangelho é esse que você vai viver, que não tem sofrimento, que não tem renúncia, que não carrega a cruz? O evangelho é renúncia e dor. O evangelho é você seguir em frente apesar das tempestades, apesar das circunstâncias difíceis. E a Bíblia diz que Jesus se levantou, e quando Jesus se levanta, ele não falou nada ainda para os discípulos. Ele disse: aquieta-te, mar, aquieta-te, oh aleluias, acalma-te, oh glória a Deus, acalma-te, emudece. A Bíblia diz que o vento se aquietou e fez grande bonança. Oh, aleluias! Quando Jesus se levanta, ele não falou muita coisa. Jesus disse: aquieta-se, emudece, ou seja, cala a boca, vento, vento, cala, aquieta-te, aquieta-te. Então Jesus diz: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão tão covardes, estão cheios de medos? Era para vocês dizerem: vento, acalma-te em nome de Jesus. E instantaneamente nos discípulos houve grande temor. Que homem é este? Que até o vento, que até o mar obedece à sua voz. Que homem é este? Que homem é este? Falando com tempestades. Meu irmão, você precisa falar para tempestades que se levantam contra a tua vida. Jesus nos deu poder e autoridade no nome dele para mandarmos calar a boca, do mar, para mandarmos calar a boca da tempestade. Jesus nos deu autoridade para calarmos o vento e o mar. O mar, as tempestades, os problemas que se levantam contra a tua vida. Você precisa se levantar e dizer: ei, carência, cala agora em nome de Jesus. Fé exige uma atitude. Fé exige uma atitude. Jesus estava a ensinar para... Por que vocês não têm fé? Por que vocês não têm fé? É isso que Jesus lhes perguntou. Quando circunstâncias se levantam, quando tempestades se levantam contra nossas vidas, nós temos que ter a fé de que Jesus vai fazer alguma coisa em nossas vidas. Você está doente, tem dor de cabeça, dor de estômago, qualquer sorte de enfermidade que você tem. Ei, crente, você que está aí, tenha fé e manda calar essa enfermidade agora mesmo em nome de Jesus. E o teu corpo vai experimentar agora instantaneamente a cura de Deus.
você vai ser completamente restaurado. Na minha casa não há alimentação, na minha casa não tem água, não tem recursos, não tem mantimentos. Esse é o tempo que você tem que ir na tua geleira vazia e começar a declarar mantimento. Ei, geleira, eu te declaro agora em nome de Jesus. Fica farto de alimentos em nome de Jesus. Ei, bolso que está vazio, ei, falta de dinheiro, ei, carência. Começa a ter dinheiro agora em nome de Jesus. Fala com tempestades, irmãos. Manda calar essas tempestades que se levantam contra a tua vida. Você que está falto de sabedoria, começa a mandar calar essa falta de sabedoria na tua vida. Falta de sabedoria, eu te ordeno agora. Aquieta-se. E vai começar instantaneamente a se manifestar em ti a sabedoria de Deus. Nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo não é burra. A mente de Cristo é intelectual. A mente de Cristo é que governa. A mente de Cristo é que criou todas as coisas. A mente de Cristo é que chamou à existência as coisas que não são como se já fossem. A mente de Cristo é ela que governa as nações. A mente de Cristo é ela que deu à existência o que não existe. É a mente de Cristo. É a mente de Cristo. É a mente de Jesus. Por isso, você precisa começar a falar com tempestades. Jesus disse em Marcos que fala para montes. Se você falar a monte, erga-te e lança-te no mar. E não duvidares em teu coração, mas creres que se fará aquilo que você falou, tudo o que você disser te será feito. É que as coisas estão muito difíceis, é que o governo está mal, o governo está corrompido, as coisas não estão boas. Começa a falar para essas tempestades. Oh, aleluias! Ei, tempestades da governação angolana, ei, tempestade de corrupção, eu te ordeno agora, cala a boca, quieta-te. Em nome de Jesus. E instantaneamente as coisas vão começar a mudar. Jesus, quando falou para aquela figueira, instantaneamente no mundo do espírito, aquela figueira já havia secado, mas no mundo espiritual levou um dia para se evidenciar. E a Bíblia diz que quando Jesus volta no mesmo caminho com os discípulos, ele encontra a figueira que havia amaldiçoado, havia secado desde a raiz. E a palavra de Deus para você agora, nesse momento é: começa a mandar calar, aquietar todas as tempestades que têm se levantado contra você. E você tem autoridade para mandar circunstâncias, para mover montes. A fé no Filho de Deus, a fé em Jesus, ela te empodera para mover montes, para mandar calar boca de leões, para mover montes, para mover circunstâncias, para você calar essas circunstâncias e para que possa haver bonança em tua vida. Sim, problemas vão vir. Jesus no barco não quer dizer ausência de problema. Jesus no barco é a certeza de que os problemas já foram vencidos antes mesmo de se levantarem. Eu me lembro que um dia desses, olhei para bidões vazios sem água. E eu coloquei as mãos sobre os bidões e comecei a orar. Bidões, encham-se de água agora em nome de Jesus. Bidões, encham-se de água agora em nome de Jesus. E eu comecei a orar. Disse amém, abri, olhei para o bidão, ainda não tinha água. E eu fechei os olhos de novo e comecei a orar pelo bidão. Bidão, encha-se de água em nome de Jesus. Porque no bolso não havia nada, irmão. Não havia dinheiro, não tinha dinheiro. E eu disse para o bidão, água multiplica-se, encha-se de água. E o bidão ainda não tinha água. E eu insisti, até que disse amém e fui. E ainda assim o bidão não teve água. E no outro dia tinha água no bidão, mas era uma água assim, num nível baixo. E eu olhei para o bidão, a água estava acabada e eu não tinha dinheiro. Eu coloquei a mão naquele bidão, água multiplica em nome de Jesus. E eu fui. E o que é isso? Será que eu fiquei maluco? Não, irmão. Eu não fiquei maluco. Eu não fiquei emocionado. Fé exige uma atitude, uma ação. Quando você tem uma atitude diante de circunstâncias, diante de problemas, quando você tem problemas, qual é a primeira pessoa que você recorre?
A quem você vai quando tem problema, lamentações. Ai, minha vida. Irmão, quando você tem problemas, é a oportunidade exata para viver o sobrenatural de Deus. Você tem poder para mover o sobrenatural. A tua fé move montanha. Jesus disse que se você tem fé em Deus e não duvidar em teu coração, tudo que você falar vai acontecer. Eu não fiquei emocionado, irmão, mas quando disse amém, aquele garrafão ainda estava vazio, não tinha água. Não tinha água. E eu depois fui. Aleluias. Mas pelo menos eu criei, irmão. A minha fé, eu orei. Será que Deus não agiu? Claro que Deus agiu. Já tem lá mesmo água. Os olhos físicos estão me mostrando que não tem águas. Mas eu prefiro olhar e crer com os olhos da fé. Que lá já tem água. Está cheio. Está cheio. A fé exige uma atitude. Aqueles discípulos que estavam no barco com Jesus, quando as tempestades se levantaram, mas eles seguiam a Jesus a todo momento. Será que não tinham fé? Não viam o que Jesus fazia? Claramente que viam o que Jesus fazia. Jesus queria que eles mesmos exercessem a fé que eles diziam ter. Mas quando veio as circunstâncias, eles foram levantar Jesus. Jesus, não, era para você orientar para aquele vento se calar. É esse tipo de fé que Jesus quer que nós possamos ter. Uma fé que quando as circunstâncias se levantam, a gente toma aquela atitude e diz: aquieta-te, mar, aquieta-te. E instantaneamente o mar se aquieta. Em nome de Jesus. Fique na paz.